Shalom a todos, bom dia. Aqui é Fernando Miguel do canal Uma Bíblia por Dia. Hoje vamos falar sobre a ordem dos livros, né? Qual é a ordem correta, principalmente no Antigo Testamento, certo? Depois a gente entra no mérito na ordem do Novo Testamento e por que eu apoio uma outra ordem. Tá? Mas vamos falar hoje exclusivamente da ordem correta dos livros no Antigo Testamento. A Bíblia cristã, assim como o Tanar, possui 39 livros, né, no Antigo Testamento. A judaica também. E aí, na ordem cristã, nós temos 4 classificações. Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos, né? São as 4 ordens, onde o Pentateuco são os 5 livros do rolo de Moisés, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. De Josué a Esther são históricos. De Jó até Lamentações, até Cantares de Salomão são poéticos, e de Isaías a Malaquias, proféticos. E entre os proféticos coloca-se Daniel, certo? Eles classificam porque Daniel tem previsões para o futuro da humanidade. Então, é uma classificação própria dos cristãos, tá? Essa aqui é uma CF com letras gigantes, né? Então, a ordem cristã vem com uma ordem que não é necessariamente de como os fatos ocorreram, tá? Mas é uma ordem que vai facilitar a leitura e que identifica ali uma classificação própria. Eles terminam a história de Israel em Neemias, né? Sendo que a história mesmo, né, vai terminar com Crônicas, né? Ou seja, a ordem cristã ela é um pouco estranha, né? Mas essa ordem já foi passada, foi mudada desde lá do começo, quando fizeram a tradução da Septuaginta, e Roma adotou essa ordem para poder facilitar alguma distorção ou manipulação, né? Que tem na classificação ali de poéticos, proféticos, né? Pentateuco e históricos e tal, tendo essa ordem que eles colocam lá, isso ali facilita, às vezes, um entendimento mais cristão, que é um entendimento muitas vezes dispensacionalista, um entendimento que pode ser modificado, que é totalmente contra a cultura judaica. Já aqui, ó, nós temos um Tanar que é um acróstico, né? Que significa Torá, Nevim e Ketuvim. A ordem, né, vem primeiro a Torá, que são os 5 livros de Moisés, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e Devarim. Aí vem todos os profetas, né? Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel, né? E os 12. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Micha, né? Que é Miqueias, Nahum, Habacuque, Sefania, Hagai, que é Ageu, Zacarias e Malaquias. E aí vem os escritos, né? Salmos, Provérbios, Jó, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas, né? Totalizando aqui 39 livros, né? Mas eles não colocam aqui primeiro e segundo, né? Eles colocam tudo um livro só, tá?
E lá dentro do livro tem a divisão de Aleph e Beit, certo? Então vamos falar sobre essa questão aqui. O livro de Josué e Juízes, eles são classificados na Bíblia cristã como históricos, né? Samuel também, e o livro dos reis. Isaías está mais ou menos no contexto aqui de reis, né? Todos os profetas estão no contexto de reis. A partir de Malaquias, né? Tem aqui a previsão do cativeiro babilônico, nesse contexto todo aqui. Tá? A partir de Salmos, alguns salmos são antes do cativeiro, outros depois. Salmos são escritos, ou seja, são coisas que são sagradas, são cânticos e louvores, né? Provérbios são ensinamentos, né? Jó é uma espécie de parábola, de lenda, não relata, na verdade, segundo alguns hebreus, né, segundo alguns judeus, não relata, na verdade, uma história acontecida, mas é uma lição de adoração, por isso que ele está em escritos, porque se ele fosse parte da história, eu estaria aqui no meio dos proféticos, né? O Cântico dos Cânticos ensina relacionamento entre casais. O livro de Ruth fala sobre a tradição do levirato, né? Que é e o parente remidor. O livro de Lamentações, ele é um livro de ensinos também. Eclesiastes, um livro sapiencial. Esther relata a história do povo numa espécie de cativeiro. Daniel já é um livro pós o cativeiro, né? Aí vem Esdras e Neemias, que fala da reconstrução de Jerusalém após o cativeiro, e termina em Crônicas. Então a história mesmo do Antigo Testamento, ela acaba em Crônicas, né? Malaquias eles colocam como último profeta por causa de alguns fatores que os cristãos, que a teologia cristã precisa, né? Então, quando a gente vê essa ordem, até acha estranho. Mas essa aqui, ó, é a ordem correta dos livros. A ordem cristã já é uma ordem forjada para amparar uma teologia cristã, né? A ordem do Tanar é uma ordem mais considerada linearmente correta. É a história, na época que ela aconteceu ali, tudo de forma linear. Já a história cristã, ela não está linear, ela está em outra ordem, né, que não é totalmente linear e que não vai garantir ali uma segurança de que os fatos estão corretamente organizados. Se fosse assim, não precisaria da Bíblia em ordem cronológica, né? Então a ordem dos livros do Tanar é a ordem que os fatos ocorreram. A ordem cristã é uma ordem teológica, né? Que visa apresentar quem é o Criador. Então existe essa diferença na ordem das Bíblias, né? E aproveitando aqui o ensejo, né? Eu vou falar também sobre a questão da ordem dos livros do Novo Testamento, né? Eu creio que a ordem esteja errada lá. Eu vou pausar aqui um instantinho o vídeo e já volto, né, para falar um pouco sobre isso, tá bem? Então aqui, eu trouxe a Bíblia Dalet, né, para poder explicar a ordem dos livros do Novo Testamento, que começa da seguinte forma: Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, né? O que eu entendo aqui? Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos, ou seja, eles estão concordando uns com os outros, né? Tem fatos ali que, se você for montar uma tabelinha ali de texto por texto, você vai achar similaridades neles. O único diferente é João.
né? Então, o que acontece? O Evangelho de Lucas, vamos dar uma lida aqui, ó. Lucas, bem no comecinho aqui, e depois eu quero ler outro texto com vocês, também, né, referente a isso. Vamos lá, ó. Diz assim: eis que muitos escreveram uma narrativa sobre a ordem das coisas que entre nós se cumpriram, verdadeiramente, como transmitiram estes que foram de antemão testemunhas oculares e servidores da palavra de Adonai. E assim também, eu que examinei de antemão muito bem as coisas, pareceu-me conveniente escrevê-las a ti, na sua ordem, ó ilustre Teófilo, para que conheça a instrução da verdade sobre as coisas que a ti foram ensinadas. Agora vamos aqui dar um pulo, né, lá para o livro de Atos, né? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Lucas, isso. Agora vamos lá para o livro de Atos, capítulo 1, né? Abrindo aqui. Olha só como está escrito aqui. Espera aí. Eis que em meu primeiro livro, ó Teófilo, escrevi acerca de tudo que Yahushua realizou e de tudo quanto desde o dia em que iniciou o seu ensino até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado seu mandamento pelo Espírito Santo aos seus emissários que escolhera entre eles, e que depois de ter padecido, apresentou-se a eles vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando das coisas sobre o reino de Elohim. E quando estava com eles, ordenou-lhes dizendo que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouvistes. Porque Yohana imergiu com água, mas vós sereis imersos no Espírito Santo, ainda não muito depois desses dias. Né? Agora, observa como termina o livro de João. Né? Vamos pegar aqui do 20 em diante. Diz assim: e Kefa, voltando-se, viu que seguia aquele discípulo a quem Yahushua mais amava, e quem na ceia se recobrava sobre seu peito, e que naquela tarde dissera: meu Senhor, quem é de... Não é aqui não. Espera. Peguei a página errada. Isso mesmo. Quem há de te trair? E aconteceu que, vendo Kefa este, disse a Yahushua: meu Senhor, este o que será dele? E Yahushua disse: se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Segue-me tu. Porque por isso divulgou-se entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. E Yahushua não lhe disse que não morreria, somente disse: se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica essas coisas, e que escreveu todas elas. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro, e ainda muitas outras coisas que Yahushua fez, mas se cada uma das quais fosse escrito, que nem ainda a terra toda poderia conter livros que seriam escritos. Pois é, agora, olhando o Evangelho de Lucas, a forma que ele termina, né? Vamos aqui do 47 em diante. Diz assim: e em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados, né? Em todas as nações, começando por Jerusalém.
e todos os testemunhas destas coisas. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, que permaneceis na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os para fora da cidade, a Beit-Aniá, e levantando suas mãos, os abençoou. E aconteceu que ele os abençoando, apartou-se deles e foi levado aos céus. E eles, adorando, retornaram a Jerusalém com grande júbilo. E estavam no templo, bendizendo a Elohim constantemente. E se a gente for olhar aqui, a continuidade do texto de Atos se encaixa perfeitamente com Lucas, né? Se você for olhar aqui, o Atos dos Apóstolos vai se encaixar. E aqueles que haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Nosso Senhor, quando restaurarás neste tempo o reino de Israel? E ele disse: Não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Porém recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda Judá e em Shomron, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, elevaram as alturas em uma nuvem, e encobriu, ocultando-se aos olhos dele. E estando com os olhos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, que disseram-lhes: Homens de Galil, por que estáis olhando para o céu? Esse Yahushua, que dentre vós foi recebido em cima no céu, assim virá como vistes ir para o céu. Então, eu creio que o livro de João deveria ser o primeiro, né? Por causa desses detalhes que Lucas e Atos se encaixam perfeitamente, né? E por ter esse encaixe entre Lucas e Atos, eu creio que João deveria começar os evangelhos e não Mateus. Até mesmo porque Mateus, Marcos e Lucas têm um encaixe perfeito, né? E tem a teoria ainda de que os 4 animais que são vistos, acho que por Isaías, né? Deixa eu abrir uma Bíblia online aqui para falar, né? 4 rostos. Acho que é no texto de Ezequiel 10:14. Olha só o que está escrito. Começa aqui, Então olhei, e eis 4 rodas juntos aos querubins. Uma roda junto a um querubim, outra roda junto ao querubim. O aspecto das rodas era como da cor da pedra de berilo. E também o seu aspecto tinha uma mesma semelhança, como se estivesse uma roda no meio da outra. Andando estes para os 4 lados deles, não se viam quando andavam, mas para o lugar onde olhava a cabeça, para esse seguiam. Não se viravam quando andavam. E todo o seu corpo, e as suas costas, e as suas mãos, e as suas asas, e as rodas que os 4 tinham, estavam cheias de olhos ao redor. E quantas rodas ouvindo eu, se lhes gritava a roda. E cada um tinha 4 rostos. O primeiro era o rosto de querubim, e o segundo o rosto de homem. O terceiro o rosto de leão, e o quarto o rosto de ave. Né? Deixa eu pegar em outra tradução aqui. Vou pegar uma ARA, né, para conferir. ARC. Um rosto de querubim, o segundo rosto de homem, o terceiro de leão e o quarto de águia. Né? Tem um ponto que fala rosto de boi, né? Aqui, Ezequiel 1:10, né?
E tinham, vamos ler aqui. E cada um tinha 4 rostos, e também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra. E luziam a cor de cobre polido. E tinham a mão de homem debaixo de suas 4 asas, aos 4 lados. E assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. E uniam-se as suas asas uma à outra, e não se viam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. E a semelhança do seu rosto era o rosto de homem, a mão direita, todos os 4 tinham o rosto de leão, a mão esquerda, todos os 4 tinham o rosto de boi e também o rosto de águia. Né? Aqui, alguns teólogos entendem que isso fala dos 4 evangelhos, né? Onde um apresenta Jesus como homem, né? O leão seria como rei, o boi como servo fiel e a águia como a representação do próprio Criador, né? Então, os 4 evangelhos, um apresenta Jesus como homem, que é o evangelho de Marcos, né? O que apresenta como rei é Mateus. O que apresenta como servo fiel é Lucas. E o que apresenta como Deus, né, é João. E a gente, para compreender, precisa entender primeiro Jesus como o rei, depois como o homem, depois como servo, para fim compreendê-lo como Deus, né, colocando assim dessa forma. Então, é uma teoria, tá? Isso não tem comprovação, porque os judeus têm uma outra interpretação disso, uma outra visão, né? Que isso não tem nada a ver com os evangelhos ou com o Messias, tá? Então, aqui a gente vê que essa associação que os cristãos fazem é só mesmo por uma questão de semelhança e não tem, na verdade, uma comprovação de que isso seja a correta visão, tá? Então, eu creio que primeiro deveria vir o Evangelho de João, para depois de Mateus, Marcos e Lucas. E Lucas se encaixaria ali com Atos perfeitamente, já que é o mesmo autor, daria uma continuidade na história. Colocando João ali, você corta todo o raciocínio e não tem aquela percepção de que Atos dos Apóstolos tem a ver com os evangelhos. Porque se você observar, o último capítulo de João ele não se encaixa com Atos, então ele faz todo um corte de raciocínio ali, colocando os evangelhos como uma coisa e o livro de Atos como outra, completamente diferente, uma história nova, nada a ver. Mas, na verdade, o livro de Atos seria o Evangelho de Lucas, volume 2. E é isso que muitos cristãos não entendem. E é por isso que eu defendo que a ordem correta deveria vir João primeiro, ou Mateus, Marcos, João e Lucas, né? Porque essa ordem faria mais sentido, né? Desde que Lucas tivesse contato direto com Atos ali, né? E seria errado colocar Lucas, Atos, Mateus, Marcos e João. Ou Mateus, Marcos, Lucas, Atos e João. Não faria sentido, já que a gente voltaria à leitura dos evangelhos. E o livro de Atos deveria ter esse encaixe com o evangelho de Lucas, né? Porque eles fazem parte um do outro ali, né? E essa ordem é uma ordem que eu acho que ficaria mais perfeita, né? E só tem uma Bíblia no Brasil que adota essa ordem, que é a BTX da BV Books. A BTX é a única Bíblia que adota a ordem em que Atos e Lucas se encaixam ali perfeitamente, criando um texto harmônico e contínuo. Porque o Evangelho de João ali, ele quebra a harmonia, ele quebra uma harmonia que teria, né, te fazendo reler toda a história num outro ponto de vista para depois se introduzir em Atos. E quando você vai ler Atos depois de ler João, você já não lembra mais o que foi dito em Lucas.
Então a história fica meio sem sentido na cabeça de muita gente por causa disso. Experimente fazer uma leitura. Comece por João, Mateus, Marcos. E aí quando você ler Lucas, você já lê imediatamente também, em seguida, o livro de Atos. Que aí você vai ter essa percepção. Outro ponto é que a Bíblia Dalet, assim como as Bíblias judaicas, elas colocam as cartas gerais, que são de Tiago, Pedro, João e Judas, antes das cartas paulinas. Por quê? Porque quem teve contato primeiro com o Messias foram essas pessoas. E as cartas paulinas são posteriores. E ela adota ainda a visão de que a carta aos Hebreus foi escrita por Paulo. Tá? Muitas Bíblias colocam Hebreus como autor desconhecido, mas a Bíblia Dalet diz que foi Paulo. E em seguida, terminando ali, né? Deixa eu ver aqui, ó. Pegar no índice aqui. Ó. A ordem que eles adotam aqui na Bíblia Dalet seria Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Atos, aí vem Tiago, Pedro, João e Judas. E como a carta aos Hebreus ela é de uma certa autoria duvidosa, ela vem antes de Romanos. Aí vem Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão. Terminou Filemão, vem Apocalipse. Né? Que eu acho que faz mais sentido também essa ordem, porque o que é carta paulina é a última revelação, né? É uma revelação posterior à revelação dos apóstolos. E você pode ver que Tiago, Pedro, João e Judas são cartas que vieram diretamente de discípulos do Messias, né? E Paulo, Shaul, ele veio depois, então logicamente as cartas dele deveriam vir depois. Porém, o cristianismo, né, a Bíblia cristã adota a visão de que as cartas estão teoricamente numa ordem em que foram escritas, fechando com o Apocalipse, que foi escrito em 96 DC. Só que algumas cartas de discípulos de Jesus são anteriores a cartas de Paulo. E tendo essa anterioridade, elas acabam sendo colocadas em uma ordem que não faz muito sentido. Então, a ordem das cartas se manteve, porém, inverteu-se só em relação aos autores e a Paulo, né? As cartas gerais primeiro e as cartas paulinas depois. Então, sobre a questão de ordem dos livros, eu creio ser somente isso, né? Se tiverem alguma dúvida, algum comentário a fazer, pode deixar aqui embaixo, tá? Os comentários para serem aprovados precisam ser respeitosos, a gente não aceita spam, link e nem indicação para baixar livros, né, gratuitamente em PDF, até mesmo por segurança, que a gente não sabe a procedência desse material, tá? Não sabe se vai vir com vírus, coisa assim. Então, para evitar, a gente não aprova comentários com palavrões, com xingamentos, com ofensas de nenhum tipo, tá? E todos os comentários aqui eles são moderados. Por isso que a gente tem que ter essa segurança, tá, gente? Então, vou encerrar por aqui, tá? Shalom a todos. Se inscrevam no canal, curta, compartilhe aí o vídeo nas redes sociais. Quem quiser contribuir com o vídeo, pode fazer por meio da chave Pix aqui no final do vídeo ou na descrição aqui embaixo, tá bem? Estou deixando uma chave Pix do canal, tá? Vocês vão ver lá que é Fernando Miguel de Oliveira, né? Meu nome. E faz a doação aí para aquisição de equipamentos, né? Outras bíblias também e até alguma coisa de melhoria mesmo para o canal, tá? Porque a gente está se empenhando aqui para levar o melhor conteúdo sobre bíblias para todos vocês. De forma que
Não fique nenhuma dúvida, tá? Somos um canal que a gente procura apresentar tudo sobre uma Bíblia e procuramos sempre dar as melhores informações para você, tá bem? Por isso que a gente não usa certos meios como unboxing, para não passar informações erradas, achismos. A gente estuda o material, faz uma pesquisa antes para poder apresentar para vocês e dar um material de qualidade, tá? Um conhecimento bem profundo sobre esse tema. Tá bem, gente? Um grande abraço a todos. Shalom.